Hello, manos. Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, Dinão Cardoso, e as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. É isso mesmo? Sempre, né, maninho? Hoje é, Sempre, né? Hoje é o quê? Turbo 92, é isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Um cara que fomenta o turbo. Será Você que ele acha? faz peça pra turbo? Pra turbina? Ele não entende nada de carro, parece que ele falou. É. Ele não entende Mas, nada. peraí, eu vi no escopo ali da entrevista que tinha até O quê? turbina de avião. Tudo, é isso mesmo. o cara se mete em tudo. Pô. Então, eu quero Até- saber se ele vai entrar aí no novo ramo, né? Do que? Tecnologia elétrica, né? Elétrica? Eu quero saber se Qual a ele é bom opinião nisso aí, dele né? sobre isso? Quero saber também. Ele faz treta cabulosa. Faz. Ele é meu primo, né, cara? É meu teu primo, pica cara. da galáxia, né, cara? Os mesmo? caras gigantescos. Né? É. Saiu daqui de Criciúma remelento. Né? Saiu remelento de Criciúma, foi pra São Paulo. Agora Criou tá... corpo, né? Não, tá gigante. Tá gigante, rapaz. cara. O cara tá grandão. David Dudley. Eu nunca sei Dudley. falar. Dudley. Dudley. Como é que é o nome? Como é que fala? Dudley é mais simples, né? Não Dudley. precisa dessa entonação. Dudley. Eu acho tão bonito Dudley. Dudley. Parece coisa de filme americano, né? É. O Dudley. Sabe que Tinha ele, sabe que uma personagem vez do ele, Harry Potter, que era... O era Dudley. sabe que ele tentou uma vez fazer uma participação num programa que eu tinha muito tempo atrás. Qual o programa? Tentou emplacar um personagem. Ah, é? É verdade. E mas no engraçadão? Não, terrível. Você acha engraçadão? Terrível, não deu certo. Vamos trazer no Transtornados fazer um teste. Não. Ele vai ficar pela cidade aí hoje? Não, tá indo pra São Paulo, voltou embora. Só de passagem. Davi, que prazer te receber, meu velho. Valeu, maninho. Obrigado pelo convite. Prazer é meu estar por aqui. É bom demais, tá? Eu quero que você fale o seguinte, você trabalha com a indústria automotiva, vai. Primeiro de tudo. Vamos lá. Às vezes você quer explicar pra mim as coisas, nem eu sei direito o que você faz, pô. Quando eu falo que forneço para a indústria automotiva, já todo mundo entende errado, porque de carro eu não conheço quase nada. Eu conheço do processo produtivo do carro. Então eu trabalho com projetos para a área de equipamentos para a indústria automotiva, para o agro e para a aeroespacial. Por isso a brincadeira da turbina aí. Um dos nossos clientes aqui no Brasil é a Embraer. Sentiu? Senti e não entendi porra nenhuma, não dá cara. pra entender nada, o cara tá porque falando. o cara diz que conhece o processo produtivo do carro, mas não entende de carro. Não entende carro, né? Tá, mas por exemplo, me diz uma peça lá que tu faz parte do processo produtivo do carro. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que a gente pode falar de todos aí. Né? Tá, O então processo produtivo de um carro, como que começa, né? Você tem toda a parte da chaparia do carro. Tá, Então você tem o processo primeiro de estamparia, onde são cortadas as peças. tá. Cortada a chapa? Exatamente. A lataria ali, a funilaria Exatamente. do carro, né? Então tem prensas enormes lá, um shopping inteiro de prensas que, após estampar as peças, vão para a parte de solda. Certo. Então aí é processo praticamente todo automático nas Robozinho, maiores fábricas. Robozão. Robozinho, né? Tem coisa que ainda é feito manualmente, que o robô não consegue chegar, também na parte de solda. E após a parte de solda, entra a área que a empresa que eu trabalho é especialista. Nós estamos localizados em São Paulo, no ABC, e nós somos fornecedores dos maiores fabricantes nacionais e internacionais de carros, e a nossa especialidade é pintura, equipamentos para pintura. Tá. Então todo o processo lá, a gente vê o carro, vê a pintura, são vários banhos antes de preparação das camadas, processo de cura com estufas, e a pintura mesmo de fato, que a gente vê as 3 camadas principais lá, que são o esmalte, a base e o verniz, hoje comumente é aplicado por robôs também. Tá, mas, Então- mas o que você faz? Você tem que explicar pra galera o que você faz. Mas não é a tinta, né? Não. Tu não fornece, tu fornece Não. o que é? É o robô que faz a pintura? É a pistola? Também. Ah, Também, então faz Falando tudo, no vai. mundo de pintura, Tá. todos os equipamentos que estão dentro da fábrica. Então, todos os meios de transporte, a cabine onde é realizada a pintura, a linha tipo de ali o tinta. trilhinho que o carro vai na linha de montagem. isso aí. Eu Tipo tô usando uma trilhinho. linguagem... Trilhinho, Eu sei o nome técnico, Ah, científico, sabe o nome mas eu técnico. falo assim pro meu ouvinte entendi. entender, né? Pra Então, nossa o povo tem que audiência. entender. O povo tem que entender. Então, o Tá. trilhinho que o carro anda, vocês fornecem. Exatamente. Daí a esteirinha, o robozinho que fica ali, a ponteira que sai a tinta, tudo isso aí. Exatamente. Então, toda a parte de engenharia nós desenvolvemos, fabricamos os equipamentos e integramos ele na fábrica do nosso cliente. Pô, que loucura Não, isso. é hein? uma loucura. Não, cara. Ele começa a falar dos né, cara? papos pra mim, é muita loucura que ele faz, cara. O doideira, difícil é todo mundo entender, né? Que a primeira coisa que perguntam é, tá, mas o que você faz? Tá. E aí, de cara, vão pensar igual você, que eu trabalho com carro. Só que eu falei, de carro eu não conheço praticamente nada. Então, como fabrica o carro, como tem o processo da chaparia, da pintura, depois a montagem final, que a gente fala montagem final, é onde você pega o carro só com a lataria já pintada e começa a integrar o chassi, você começa a colocar um painel, você começa a colocar as rodas, Parte de montagem, né? na parte de montagem. Então, são vários equipamentos que sempre tem transportadores, que também é nosso know-how, e que depois vão dar aquele resultado final lá que você vê.
Então a tua etapa do processo é a etapa exclusiva de pintura. Pintura e os Não, mas transportadores você não- para a montagem final. Você não, não, começou, é você não começou ali. Né? Você começou fazendo outras coisas na automação. O que eu comecei É. aí é uma longa história. Porque você saiu daqui de Criciúma e você foi Isso. para São Paulo. Não foi para São Paulo, foi para... Não, primeiro eu fui para Jaraguá do Sul. Tá. Então eu me formei aqui na SATIC, né, que é patrocinador do programa também. Fui para Jaraguá do Sul, fiquei 6 meses apenas, fiquei na VEG. Normal, né, cara? E- A VEG abraça a todo VEG mundo, né, abraça, gente? a VEG é gigante. Tive a oportunidade de ficar por lá, mas não quis voltar para Criciúma. Voltei, fiquei trabalhando numa empresa aqui e cerca de 1 ano que eu estava na empresa, a empresa quebrou. Eu lembro até Mas hoje. não foi culpa tua, né? Não, graças a Deus, eu acho que não. Tinha mais gente envolvida. Tinha mais culpado. Não fui sozinho, pelo E menos. eu lembro culpado. até hoje que eu indo pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu irmão. Eu falei, cara, a empresa vai fechar e tal, fui demitido hoje. Era uma segunda-feira, tinha a semana inteira pela frente. Falei, caramba, mas pelo menos curti o final de semana antes, né? É. E aí o meu irmão falou, pera aí que eu tenho uma ideia. Ligou para um conhecido dele e na outra semana eu já estava trabalhando lá. Então, E até então eu nem tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. E Mas era com automação. Era com automação. Tá. 1 mês depois eu estava dentro da fábrica da General Motors em Gravataí. Quando falou GM, eu nem me liguei GM, General Motors, Tá. Chevrolet, e eu estava lá dentro. E a hora que eu estava lá dentro, eu acho que é a mesma coisa que cada um que imagina uma fábrica de carros, quando entra, vai ter a mesma reação. Chegar lá e ver que robô trabalhando e solda para lá e para cá, uma loucura. Eu já queria filmar tudo na hora para mostrar para meus amigos, só que não podia filmar. Aí eu peguei o celular escondidinho, comecei a dar uma filmada. Eu falei, caramba, vou ser pego aqui. E, poxa, depois 1 mês eu tava lá, Qual era a linha de montagem? mais na 1 época? mês eu tava fazendo projeto para eles. Tá. Qual era a linha naquela época? Qual era? Na época eu Celta tava começando a ou fazer, Cruze? ainda tava fazendo Celta, Eu me lembro que você falou do Cruze. tava quando virando você- a chave pro Onix. que ano que foi Onix. isso? Foi o lançamento do Onix. 2013, 14, por aí? O projeto Onix começou em 2010 e aí em 2012, né, que lançou. Tá, são 2 anos projetando uma fábrica. Projetando um modelo novo, não é nem uma modelo? fábrica. Um modelo novo, o processo dele de lançamento, toda a transformação da fábrica, 2, 3 anos. 2, Projeto 3 da anos, fábrica, velho. mas acho que o do carro vem antes. Não, o até. carro vem O antes. carro vem antes. Não, mas você tem demora que 2 anos para deixar a fábrica pronta para adequar produzir. tudo. É muita coisa. Caraca, é muita velho. coisa. São células novas para a parte de solda. Então, é uma mudança muito grande já na parte de funilaria. A parte de pintura não muda muita coisa. Então, eventualmente, tem que fazer algum ajuste porque muda o dimensional do Tá. carro. E a parte de montagem final também tem mudanças, porque muda a roda, então pode mudar motor, então tem que adequar a linha, né? E aí o treinar também o pessoal para essa nova realidade. Porque tem Treinar. alguma coisa que ainda o cara tem que colocar a mão, né? Tem bastante, na verdade. Se a gente pegar, por exemplo, uma fábrica da Caoa, Então, que é lá em Goiás, é tudo manual. A fábrica da Mitsubishi foi o maior projeto que eu trabalhei. Nós fizemos uma pintura inteira nova. O processo deles era todo manual mesmo. Pintura, tudo na pistola, o cara pintava na mão. A única coisa que se fazia automática era curar o carro que era na estufa, né? Você não ia com secador lá no carro. Ah, Mas tem processos. Você pega a Ford, que fechou lá em São Bernardo do Campo, fechou há alguns anos. Tinha muita coisa que era manual também, porque a fábrica era muito velha. Então, mas você pega empresas mas como... tem muita diferença no produto final? De Tem, uma fábrica tem, que é na mais qualidade manual para outra que é Com mais certeza, robotizada? Com certeza. Eu dei o exemplo da Caoa. Quem vende Caoa aqui em Criciúma vai ficar chateado, mas muda muito a qualidade. Você Tá. tem um erro humano, né? Tá, a gente O gosta. robô vai a gente fazer sempre a mesma coisa. não, né? não gosta não. tá manual. Você pode ficar falando mal das gosta. marcas. não gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém tudo, gosta. tudo patrocina, que você vai ficar falando mal das marcas. É, não, Sim, é verdade. Mas aí você paga Mas caríssimo. aí não é gente, né? É o profissional, É o o cara profissional, que aí tá trabalha tudo lá. bem. Sim, aí você pode pagar caríssimo num carro como Mitsubishi, que há alguns anos o processo também era todo manual. O que fazia no Brasil, tinha muita coisa que vinha pronto de fora, então não tinha processo de solda aqui no Brasil, vinha tudo de fora. E aqui Tá. só pintava e montava. Ah, vinha pronto o carro? Vinha a chaparia pronta para cá. Então, olha o tamanho do processo para isso. Agora tem uma coisa também, né, mano? Se um robô desse estiver mal desregulado, ele vai fazer 1000 carros com a solda fraca, né? Vai ser Porque- tudo igual. Então, se for bom, vai ser sempre Se bom. for Agora, bom, se for ruim, é, vai ser tem- tudo a mesma, Tem você isso sabe. também, porque a gente pega aí, por exemplo, carros, os ultra esportivos aí, Lamborghini e tal, o processo é muito manual. Sim. Mas aí é uma outra pegada, né? Não, mas tem assinatura em é cada uma outra peça, característica é outra e tal. relação, né? É mais lento também, a produtividade é diferente, né? Sim. Tá, mas eu quero saber de cagada que você já fez. Você me contou algumas, cara. Vai. Ah, Você eu já conta... fiz, Não, mas conta é- uma grande, vai não, uma Tu é, só. tu é projetista? Então, Não, eu, uma cara bem- que- aquela antiga, assim, aquela que dá pra falar. eu comecei fazendo um pouquinho de tudo, né? Então, Tá. quando eu trabalhei em Criciúma,
A empresa era bem pequena mesmo. Então, quando Tá. eu entrei na empresa, só tinha uma pessoa, que era só o proprietário, ele está até hoje de pé com a empresa. Então, fazia de tudo um pouco. Era eletricista, era vendedor, era comprador, era projetista, era programador, fazia tudo. E numa dessas, a gente estava fazendo uma modificação no software da funilaria, lá da planta da GM, lá de Gravataí. E eu estava tranquilo lá no segundo turno. Meu ex-chefe estava em casa descansando, que ele ia entrar cedo no outro dia, no primeiro turno. E eu estava adiantando o trabalho, achando que estava tudo bem. Apertei um botão errado lá no software, parei o programa que estava rodando. Você parou a linha de Não, e montagem. eu comecei a entender o que estava acontecendo quando chegou uma pessoa, chegou outra, e todo mundo olhando e ninguém entendendo o que estava acontecendo. Aí eu olhei para baixo, era um mezanino, tinha tela, tinha parado de passar carro. Falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Acabou a gasolina. Dei uma olhada, ali ele tava sem gasolina ainda. Puta merda, eu falei, tem que entender o que tá acontecendo. Que bosta. Tá todo mundo aqui, eu tava aqui sozinho. Aí eu entendi, cara. Eu vi os caras falando, o programa parou, tal. Eu olhei pra minha tela e falei, nossa senhora. Peguei, desfiz o que eu tinha feito, já botei pra rodar, começou a passar carro de novo. Tinha câmera? Onde tu tava ali? Ninguém soube exatamente o que eu fiz. Com a mãozinha aqui por baixo. Só a hora que chegou meu chefe, ele falou assim, por acaso tu fez isso? Daí eu falei, putz, pior que eu acho que fiz. Não tava nem convicto ainda, mas tava Mas ficou suando. quanto tempo você para cá? Um minuto, dois? sei lá. Mas é que para 1 minuto já impacta em tudo, né? Já começa, não Já tem cria como um gargalo, esconder, É né? uma linha de produção inteira. Faz uma bolha, né? Não tem como. Tem áreas que tu tem buffer, mas tem áreas que não tem como ter buffer. Então parou 30 segundos, já fez uma bolinha. Qual o processo mais E parou uns 10 complexo na minutos. produção de um automóvel, Davi? Eu acredito que é a parte de pintura mesmo. Pintura é o processo mais complexo? É muito complexo, é muito complexo. Toda a parte de tratamento de superfície, você só enxerga a cor final lá, mas são várias camadas. Então, além da pintura, tem toda a parte de selagem do carro. E esse lance, porque hoje a gente entrevistou uns caras aqui do turma dos Opala, né? Tá, e dos o Opala. Opala apodrece tudo, né? Tem um que nem sai na chuva porque o Opala apodrece, é verdade. Mas hoje não, cara. Hoje os carros duram, né? Não enferruja mais. É a evolução do tratamento de superfície. Então, você pega, por exemplo, a parte de proteção lá das camadas, né? Você pega o carro, a chapa crua, você passa em 8 banhos, pelo menos, antes de aplicar qualquer pintura. E aí você tem um processo que normalmente é o mais utilizado, que é por eletrodeposição, quando você pega uma corrente de praticamente 1000 amperes aí e joga no carro para fazer a primeira camada dele de proteção mesmo, que é conhecida por fosfato, por elpo. Quem trabalha com pintura aqui na região, com pintura mais profissional, conhece isso. Então, se não tem isso, se você limpa uma chapa e aplica direto o fundo, que é o prime, com o tempo já vai começar a oxidar. Você faz um risco lá, você vai ver que vai oxidar rapidinho. E ainda mais aqui que é região litorânea, né? Tá, daí tem isso todas também. essas camadas Sim, aí. com Tá, certeza. quais fábricas você já trabalhou? Você falou da planta No da Brasil. Mitsubishi, vai lá. No Brasil, GM tem 4 plantas que eu trabalhei aqui no Brasil. Tem no Sul e em São Paulo, né? São Paulo tem 3 unidades. Ford, antes de fechar, na Bahia e São Bernardo do Campo. Mercedes em São Bernardo do Campo, Iracemápolis que fechou. Fiat na Bahia, desculpa não, em Minas Gerais, em Betim. Jeep em Pernambuco. Quem mais que tem? Scania em São Bernardo do Campo. Volkswagen em São Bernardo do Campo, em Taubaté. Isso no Brasil, de carros. Aí tem John Deere no Rio Grande do Sul, Marco Polo também no Rio Grande do Sul, em Caxias. O processo é meio parecido? Ônibus? Tudo, só muda a proporção. Só muda o tamanho do Proporção, né? do Só muda negócio. o tamanho da cabine, o tamanho da estufa, mas o processo é o mesmo. Sim. E eu comentei da Embraer, né, também, que é em São José dos Campos. E fora do Brasil também, na Ford, que é em Rosário. Que é em Pacheco, próximo a Buenos Aires. E na General Motors, que é em Rosário. E dessas fábricas tem diferença, por exemplo, no tipo de serviço que tu oferta? Ou seja, uma é mais exigente que a outra? Tem diferença, por exemplo, no preço, na prestação de serviço, porque um exige não outro padrão? Tem essa diferença também ou não? Tem sim. O nível de exigência muda bastante. O nível de cobrança, de documentação que você tem que entregar. Então, hoje, eu acho que o lugar mais difícil, mas também é o que nós mais gostamos de trabalhar, é a GM. A GM. O nível de exigência, de documentação deles é altíssimo. Os projetos são todos padronizados, então é um padrão que vem dos Estados Unidos, tem uma equipe só para padrão de documentação e projetos. Então, se não capacitar o time para atender, Ou você seja, não o que você consegue. faz aqui no Brasil é o mesmo procedimento dos Estados Unidos, é isso? Exatamente. O conceito deles é o quê? É ter ali uma linha padronizada para pegar um processo que desativou
numa planta da Argentina e transferir inteiro para o Brasil. Então é uma linha, por exemplo, que nós montamos recente da Tracker lá na Argentina. Já tinha uma linha aqui, então não desativou a linha e levou para lá. Mas no futuro é possível fazer isso. Se você quer tirar de São Caetano e jogar para São José dos Campos, desmonta quase um plug and play, vai. Inteiro, mais ou menos, a fábrica vai toda? Você pega, deixa só o prédio. Os equipamentos só você leva. Você adequa o pavilhão. layout. É muita loucura, né? Loucura, né, cara? Loucura mesmo. Eu achei que era... Eu tava imaginando a Mercedes, por ser carros premium e tal, mas não. Não, mas compara bem. Tá? É que a Mercedes, eles têm o quê? Eles têm a linha Eles têm 2 empresas dentro da mesma aqui no Brasil. Então, tem uma linha que é o padrão alemão mesmo. Então, todo o padrão de documentação, de hardware é alemão. É alemão ainda? Você tem alemão? E os padrões são em alemão mesmo. Caraca. E o que tem aqui, que é mais antigo, eles chamam de sistema legado. Então, você consegue trabalhar, não tem tanta burocracia, é um pouco mais simples. Mais tranquilo. E daí, por exemplo, tem alguma linha de carro que é nessa linha mais... Então, Mercedes aqui no Brasil não faz carro, né? É só caminhão. Ah, só os caminhões mesmo. Tinha em Iracemápolis, né? Só que a fábrica fechou. Iracemápolis é interior de São Paulo. Só que fechou há 2 anos. Se eu não me engano. Mas olha só, conhecendo o processo, Davi, de dentro, porque o brasileiro ele tem o conceito da paixão pelo automóvel. Aí você conhece o processo de dentro, como ele é feito. Essa paixão meio que acaba um pouco ou você é mais apaixonado ainda? Não, cara, eu acho que quem gosta mesmo de carro, a hora que conhece o processo, vai gostar mais. É diferente de pessoas que falam que trabalham em fábrica de chocolate e não aguentam sentir o cheiro de chocolate. O carro é legal porque todos os processos são diferentes. Todos os projetos são diferentes. Deve ser encantador, cara. Deve ser um negócio maravilhoso. Lembra do filme do Clint Eastwood, lá, o Gran Torino? Tá. Que o carro que ele tem, ele era funcionário da Ford em Detroit, e o carro que ele tem, ele que montou. Ele montou, então, é verdade, ele tinha no filme. tinha a paixão dele, é o que eu tô dizendo. Sim. A paixão dele era maior ainda, né? No passado era muito mais artesanal, então quem trabalhava lá gostava ainda mais. Só que, a cada ano, a evolução que tem dentro de uma fábrica é absurda. É coisa que tu não imagina que ia ser automática e hoje é. Mas as nossas fábricas no Brasil perdem tecnologia para outras fábricas ou não? Não. O Brasil, para você ter uma ideia, a própria GM, que eu já citei bastante aqui, as cabines de pintura que tem na fábrica de São Caetano são consideradas as melhores que eles têm no mundo. Caraca, velho. Então, a prioridade da GM no mundo é Estados Unidos. O segundo lugar é o Brasil. Só porque os equipamentos aqui são de primeira mesmo. Qual o nome da empresa que você trabalha? Se chama Falcari Equipamentos Industriais. Falcari Equipamentos Industriais. Exato. É B2B total, né? De negócio para negócio. Não tem, né? É um tipo de negócio que ninguém conhece, né, cara? Exatamente. É muito específico, né, pô. Você não vai ver propaganda, comunicando. Ninguém vai anunciar isso, né, cara? É outra relação, pô. É isso aí. Tanto que a gente não gasta com marketing. Não existe isso. A gente não tem marketing. A gente trabalha... A gente está inserido no mercado e o boca a boca, engenharia de uma empresa para outra, você acaba chegando lá. É igual um pintor, né? Contrata o meu pintor lá, que ele é bom, que ele não me incomoda. Contrata os caras lá que dá para fazer uma linha de produção. E é muito de uns fechado, 100 milhões mano. de dólares, né? Imagina, pô. É um mercado muito fechado. Que, assim, em Santa Catarina, por exemplo, tem um concorrente nosso. Só porque ele atende... Ele é outro nível de exigência, o que ele fornece. Então, os nossos 2 concorrentes, eram 2, agora é um só, um quebrou, são 2 alemães. E a nossa empresa é 100% nacional. Nós temos tecnologia europeia, de uma empresa italiana, só que é tudo tupiniquinha, que é tudo nacional mesmo. O nosso concorrente... Desculpa, uma vez eu estava vendo um jogo do Bayern de Munique, campeonato alemão. O nosso concorrente estava lá estampado lá na propaganda, lá na placa de publicidade do jogo. Ainda eu falei pro meu cunhado, que gosta de futebol também, falei assim, esse aí é o meu concorrente lá. Caraca, velho. Olha o nível, né? Loucura, cara. Né? Loucura demais. Empresas que têm mais de 100 anos, cara. Nossos concorrentes. Nós temos 20, fizemos agora em março. Então, mas é uma empresa grande, a sua empresa. Sim, quantos colaboradores? É grande. Nós estamos hoje diretos, né? A empresa é só de engenharia. A gente não fabrica nada. A gente terceiriza toda a fabricação e toda a montagem. Então, nós temos hoje a equipe de engenharia de 60 pessoas. A gente conta com back-office também, né? Então, seria 45 engenheiros aproximadamente. Animal, hein, cara? É que terceiriza, né? Animal. Fora, o cara tem que vir no tour pra falar contigo a próxima vez, mas não Sim, vem. Cara. Ele não vem. Ele não é difícil, a agenda do cara é complicada. Só peguei porque ele ia embora ontem e foi hoje. Eles transferiram o voo dele. Deu certo. Deu certo, né? Deu certo. Mas aí a do avião é o mesmo sistema, cara? Também, cara. Só que você imagina, a gente fez uma cabine para pintar o charuto do avião. Pensa o tamanho da cabine. O que é o charuto? É o meio, do avião. O miolão, né? Ali. Isso. É o miolo dele. Então, poxa, é uma cabine enorme, né? Quando você pinta um carro que tem
metros ali, porra, o charuto do avião, não lembro exatamente, mas tem, sei lá, 50 metros. Eu vi a linha de produção do A380, aquele, cara. Que coisa alucinante aquilo. É alucinante, Dino. Tu não acredita que vai ser um negócio no final. Não, é gigantesco, né? Mas mais incrível ainda, eu acho, os navios, né, cara? Que maior ainda, né? Mas, tipo, vocês encaram, chega um fabricante Vamos fazer um navio lá, ó. Sim, se for o processo de pintura, que é o nosso dia a dia, é tranquilo. Porque só vai mudar o quê? Vai mudar a área do que você está pintando. É dimensionar o equipamento para o resto não tu interessa. aumenta as escalas e tal. E dá um abraço, né? Sim, a gente pinta, que eu falei da John Deere. Pô, a John Deere tem máquinas enormes. A Caterpillar é cliente nosso também. Tem a fábrica, nós fizemos a pintura no Paraná que eles têm, foi nós que fizemos. Então, pensa, as máquinas enormes tem da Caterpillar. aqueles caçambão da mineração, lá das grandes mineradoras, Nossa, que um pneu é pneu 3 também, metros, Então, você pega a esteira de uma retroescavadeira. Sim. Então, para transportar aquilo lá, são toneladas, cara. São toneladas. Peças, nós fazemos transportadores que levam 7, 8 toneladas. Transportador que você fala o quê? Aqueles braços? Transportador aéreo que transfere a peça dentro da fábrica. É coisa muito grande, muito grande. O que eu acho alucinante é a programação disso tudo e o sincronismo, cara. Eu acho isso aí uma das coisas mais complexas, mano. Você falou de sincronismo. Tu imagina que eu tô chegando... com uma linha aérea, levando a cabine do caminhão, e embaixo tá chegando o chassi. E eu tenho que casar. Então, tem que chegar junto a parada. Tem que chegar junto. Então tem que estar sincronismo, e aí essa transferência é comumente chamada de marriage, né? O casamento. Tem que ser perfeito. Se para em cima, tem que parar embaixo. Reduziu em cima, reduz embaixo e casar mesmo. Tem que ser um a precisão perfeito. É de milímetro, né? Décimo de milímetro. Milímetros, né? Mesmo. Não, imagina, cara. E como é que é a garantia disso tudo? Porque o cara que compra um carro, o carro tem a garantia da pintura, não sei o que ali. Como é que a tua empresa... ela chega a respingar em vocês, não? Então, o respingar foi a analogia da tinta? Ficou bonito, claro, foi legal, né? Não, mas isso não tem como passar, tá? No passado, o pessoal queria colocar lucro cessante em cláusulas de contrato, mas tu imagina, eu parar uma fábrica por 2 horas, eu quebro a empresa. Porque se eles cobrarem o valor de uma unidade, fábrica que roda 70, 80 carros por hora. 2 horas, 160 carros. Tá, para quantos carros por hora? 70 carros numa hora? Varia bastante, mano. Tem linhas que são muito lentas, que faz 8, 10 carros, mas você pega hoje, São Caetano, GM, acho que é 63. Tá, um carro por minuto. Mais de um carro por minuto. Mais de um carro por minuto. A Fiat tem 2 linhas iguais em Betim, sendo que uma agora está parada, inclusive, que as 2 são de 120 por hora. Para cuspir 240 carros por hora e opera em 3 turnos a fábrica. Agora eles estão com uma linha parada. Tem refletido em vocês essa parada das fábricas? Tem bastante. Na verdade, quando os investimentos nas fábricas estão acontecendo, para a gente é interessante. Porque quando a fábrica está parada, a gente aproveita para colocar o equipamento novo em marcha, né? Só que várias empresas já cancelaram projetos. A Fiat, que eu acabei de falar, no final do ano a gente recebeu um e-mail falando de todos os contratos que a gente estava concorrendo, que eles foram suspensos. Na época da pandemia, a gente tinha projeto em andamento que foi cancelado. Caraca, não foi nem postergado, foi cancelado dentro da GM. A Ford, quando fechou, a gente estava com 2 projetos em andamento. Mas funcionou tudo certinho, eles pagaram exatamente tudo que a gente fez sem nenhum estresse. Davizão, obrigado, cara. Acabou a entrevista, não dá tempo pra mais nada. O cara vai embora. Acabou já, maninho. Vou ter que voltar, hein, mano. Não, tem que voltar no turbo agora. Volta. Aí é pra dar aquela encardida no turbo, combinado? Então tá, fechadíssimo. Obrigado, cara. Boa. Valeu, maninho. Demorou essa entrevista. Valeu. Demorou essa entrevista, Foi. hein? Saiu do... Pô, o cara tá gigantão. O cara tá gigante. O cara tá grande. O mais famoso da família. Esse aí. Mas não é Dal Ponte, né? Não, por isso, né? É o outro lado. Tá voando. Davi, eu gosto de chamar de Dudley. Dudley. Bonito, né, cara? É meio alemão, né, Dudley? O que é? Alemão, italiano. É meio viking, né? Mas o Davi é viking. Ele é viking, nórdico total, né? Tá bom, não esqueça de uma coisa. Nesse programa, todos nós amamos uma bela linha de montagem automotiva. Opa, o trilhinho ali que leva o carro. Trilhinho, que você fala. Robozinho, tá bom. Um abraço, valeu. Valeu.